dia Brasília, bom dia trabalhadoras e trabalhadores da capital da República. Estamos no ar com mais um programa Canal do Trabalhador. E hoje trazendo aqui um deputado trabalhador, ele que foi presidente e líder sindical, Sindicato dos Vigilantes, teve 2 mandatos de deputado federal por Brasília e está hoje no seu 2º mandato distrital. Nunca perdeu a sua autenticidade, nunca perdeu a sua simplicidade, homem do povo, homem trabalhador, que muito orgulho provoca na gente e nunca envergonhou o nosso voto. Conosco no estúdio, deputado Chico Vigilante, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Raul, bom dia aos telespectadores da TV Brasília. Eu quero dizer da minha satisfação de poder participar do teu programa. Eu ficava assistindo tanto esse programa, o Canal do Trabalhador, como o Pampa e Cerrado, né? Eu assisto e gosto, né? Que bacana. E ficava torcendo para um dia você me convidar, né? Se tem uma coisa que eu vou convidar aqui, o senhor agora, então, já, nas próximas semanas, fazer um Pampa e Cerrado especial, em homenagem ao grande Tinoco. Eu quero o senhor como meu convidado especial, na homenagem ao Tinoco que nós perdemos na semana que passou, né? É verdade, eu terei o maior prazer de comparecer, até porque eu sou um amante da música sertaneja, mas também do que se convencionou nesse país chamar de música brega, que para mim de brega não tem nada, né? Para mim é a brasilidade, Amado né? Batista, Valdir Soriano. Deputado, o senhor é um maranhense que deu certo em Brasília, o senhor é um dos pioneiros aqui, um dos homens que ajudou a construir Brasília. Primeiro com o suor das suas mãos e depois perdendo alguns cabelos a mais da cabeça, né? Dedicando-se à política do DF, né? Brasília, 52 anos. Que mensagem de esperança, de otimismo o senhor dá hoje para o trabalhador, para a trabalhadora de Brasília? Ô Raul, eu cheguei aqui em 1977, no mês de outubro. Eu vim do Maranhão, do interior do Maranhão. Interior, qual cidade? De uma cidade chamada Vitorino Freire, mas na verdade eu nasci num povoado chamado Palmeiras, né, que fica na divisa entre Vitorino Freire e Olho d'Água das Cunhães. Eu nasci em 1954, no dia 8 de setembro de 54. Na verdade eu nasci dia 7 e me registrado dia 8, né? Sou filho de uma família de 11 irmãos, né? 3 morreram em mortalidade infantil, né? Verminose e outras coisas, ainda criança, e se criaram 8, tudo homens, né? Minha mãe, que infelizmente eu perdi ela há cerca de 15 dias, era uma quebradeira de coco, mas uma mulher de garra, de fibra, uma mulher guerreira mesmo, da qual eu tenho o maior orgulho, né? Minha mãe e meu pai maravilha. São pessoas que me orgulham pelo exemplo que elas deram ao criar a gente e mostrar que a gente nunca podia se envolver com coisa que não fosse lícita, né? Um homem que chegou com essa humildade, simplicidade que ele narra aqui, chegou ao topo do poder, foi um dos parlamentares mais influentes, ainda é, inclusive no atual governo, e todavia conserva essa humildade. Eu lembro, deputado, seu primeiro ou 2º mandato, eu não recordo com toda certeza, mas eu vi uma entrevista sua no Jô Soares, né? Exato. E justamente o Jô duvidava e eu desafiava, não acreditava que o senhor, apesar de deputado federal, continuava morando lá na Ceilândia. Na Ceilândia. E o Jô desafiou o senhor. Desafiou, eu falei, vamos lá em casa. Por que eu tomei a deliberação de continuar morando na Ceilândia e estou lá até hoje? Exatamente, aquela má fama que tinha a Ceilândia, eu queria ajudar a tirar aquilo. Portanto, eu quis provar que era possível um deputado não perder as origens, morar na Ceilândia, continuar morando na Ceilândia e fazer com que o nosso conceito fosse elevado, né? E aí, voltando um pouco, ainda falando de história de Brasília, como é que nasce o movimento sindical em Brasília, já que nós estamos falando aqui no Canal do Trabalhador? Exatamente. Nós tínhamos tido uma situação antes de 64, que foi a fundação do Sindicato dos Bancários, né? Tinha um bancário fantástico, que era o companheiro Adelino Cassis, né? Que era funcionário do Banco do Brasil, um velho militante comunista, seguidor do Luiz Carlos Prestes, né? Que depois foi caçado, bandido e tudo, o sindicato foi fechado. Tinha o Sindicato da Construção Civil, que também tinha tido aquela greve histórica da Rabelo, né, quando o pessoal se revoltou contra os alimentos que era servido ali, muitos trabalhadores morreram, né? Até hoje tem famílias no Nordeste brasileiro com essas pessoas desaparecidas, porque até hoje os corpos nem sequer apareceram. Aí veio a ditadura brutal, né, de 64, quando nós chegamos em 1977, eu comecei a trabalhar de vigilante. A partir de 78, aí começou a ter uma retomada do movimento sindical aqui. Nós tivemos a primeira greve dos professores, nós tivemos um movimento que foi uma revolta, porque o sindicato era pelego, não organizou
que foi os rodoviários, né? Os rodoviários fizeram uma greve por conta deles mesmos, de um dia a polícia reprimiu. Tivemos uma greve da construção civil, tudo isso em 79, né? E aí tivemos dos anos mais duros, né? Exatamente, aí tivemos a greve dos vigilantes. Aí foi importante, porque como todas essas outras greves tinham sido derrotadas, quando veio a greve dos vigilantes, todos nós, todo mundo veio apoiar a greve dos vigilantes. E tem um fato interessante, nós não tínhamos uma associação, não tínhamos um sindicato, não tinha nada. Quem promoveu a greve? A necessidade desses trabalhadores. Nós tivemos uma assembleia ali na CNTC, que funcionava no edifício Carioca, né? Que era para a fundação de uma associação, foi tirada uma comissão, essa comissão foi para a Delegacia do Trabalho, marcamos uma assembleia para dali a 8 dias, que era para que tivesse a questão da associação profissional, porque naquele tempo, para criar um sindicato, primeiro criava a associação profissional, depois criava o sindicato. 8 dias depois, dos 7 companheiros que tinham sido tirados para fundar a associação, voltou um para dizer que não podia ter sindicato de vigilante porque nós éramos paramilitares, né? E eu me lembro, Raul, e aí eu não tinha consciência política nenhuma, nem sindical, eu me lembro... 5 anos de idade. Exatamente, eu me lembro que eu me levantei, indignado, a primeira vez que eu falei em público, aí eu disse, gente, nós não estamos precisando de sindicato coisa nenhuma, nós estamos precisando fazer uma greve. Por que eu estava com aquele negócio da greve na cabeça? Porque o primeiro salário que eu ganhei, trabalhando de vigilante, eu comprei um radinho, né? Radinho de pilha, até numa loja que tinha, chamada Mourão Móveis, né? Aí eu passava a noite inteira ouvindo o noticiário de São Paulo, com o Lula, estava liderando as greves do ABC. Aí eu passava a noite comentando com o meu companheiro, que era Chico também, era o Chico Vigilante e o Chico Barros, né? Eu dizia, ô Chico, se esses cabos aqui faz carro, metalúrgico, devem ganhar muito dinheiro, estão fazendo greve, nós que estamos passando fome, por que a gente não faz uma greve? Porque o vigilante naquele tempo ganhava praticamente o salário mínimo, pagava o uniforme, não tinha seguro de vida, não tinha nada, né? Aí quando eu gritei, vamos fazer a greve, todo mundo disse, vamos fazer a greve. Realmente é a saga dos retirantes, é uma parte importante da história do Brasil, que o senhor ajudou a construir, e hoje o senhor vem aqui dar esse exemplo para todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras, e sobretudo para esses sindicalistas que hoje bebem uísque 12 anos às vezes, comem no porcão, né? E reclamam que a vida é dura, né? Já foi bem pior. Exatamente. Eu estou fazendo questão de citar tudo isso, Raul, porque, felizmente, nós avançamos com a organização sindical. O Brasil hoje não deixa nada a dever a nenhum país do mundo em termos de estrutura sindical, né? Legislação de proteção. Exato, a legislação protetora dos trabalhadores. E uma questão a mais que eu faço questão aqui de ressaltar, que são advogados que se dedicaram às causas trabalhistas, porque uma coisa é ser advogado tributarista, outra coisa é ser advogado de uma nova modalidade que está surgindo nesse país, que é do direito internacional, não é? Outra coisa é ser advogado de trabalhadores. Portanto, numa época de repressão. Portanto, você, próprio doutor Aldemar, doutor Joanas, né, que é o advogado lá do Sindicato dos Vigilantes, o Zé Oscar, né, que é um cidadão hoje de mais de 80 anos de idade. Doutor Ulisses Riedel. Ulisses Riedel, né, que o Ulisses Riedel, diga-se de passagem... Doutor Emens, nosso vice-presidente da OAB. Diga-se de passagem, lá na nossa greve, aquela greve que eu te falei de 79, quando a gente decretou mesmo, e aí que a gente não tinha organização nenhuma, quem teve que fazer o processo jurídico, né, foi o doutor Ulisses Riedel, doutor Raimundo e doutor Zé Oscar. E tem um detalhe interessante, era presidente da Federação do Comércio na época, o doutor Newton Ross, já falecido. Saudoso, né? Newton. Tocava um violão, eu tenho um carinho, cantava umas músicas pro Lago Paranoá, de autoria do Feijão. Eu tenho um carinho assim pelo Newton Ross, porque a gente fez a greve, aí o Neves procurou o doutor Newton Ross para intermediar pela Federação do Comércio. Você sabe que o doutor Newton Ross era espírita, né? Aí, chegando lá na reunião da Federação do Comércio, tinha uma advogada aqui da Milita, que era bem novinha na época, que era a doutora Celita, né? Era quase menina, né? Doutora Celita, aí o Newton Ross pegou assim um sinozinho que ele tinha, ele balançou aquele sinozinho, fechou os olhos, fez uma oração e falou, aqui é para os espíritos de luz iluminar nossas negociações. E eu acho que os espíritos de luz iluminaram, porque nós avançamos, crescemos, e hoje somos um sindicato realmente consolidado nessa cidade. Depois veio
a fundação da CUT, do qual eu sou fundador nacional e fui presidente e fundador em Brasília, fundação do PT. Eu tive a felicidade de conhecer o Lula naquela greve de 79, né? Uma das pessoas, é meu ídolo, né? Uma das pessoas que eu mais admiro, né? Pela simplicidade, pelo companheirismo, né? Que ele tem. E felizmente nós avançamos, né? O Brasil hoje é outro. Que maravilha. Né? O Brasil hoje é outro, né? A classe trabalhadora está de cabeça erguida. E para mim uma coisa mais fundamental, o Raul, que foi no sentido do avanço da democracia, fez com que hoje a gente sente numa mesa de negociação de igual para igual com o empresário, sem o empresário desconfiar do trabalhador e sem o trabalhador desconfiar do empresário. Nós hoje acabamos com aquilo que era necessário no momento de ditadura, que era o enfrentamento que a gente tinha que ter. Hoje conversa de igual para igual. Exatamente, nós substituímos isso pelo processo de negociação, né? Portanto, o empresário hoje, ele já não é visto como o explorador, vil, não, ele é visto hoje como um parceiro a ser ajudado, né? Eu até tenho dito, e falo muito isso, tem alguns empresários, né, dependendo do segmento dele, que a vida dele é mais sacrificada do que a do próprio trabalhador, né? Porque o trabalhador chega o quinto dia útil do mês, né? Tem religiosamente que está o salário dele lá colocado, né? Agora você, Raul, que não deixa de ser um empresário, né? Além de um advogado brilhante, você que tem estúdio aqui e tudo, chega no quinto dia útil do mês, os câmeras que estão aqui, teus assistentes e tudo, tem que receber o salário. Exatamente. Agora, você, eu estou dizendo você, estou dando um exemplo de milhares, muitas vezes não tem como fazer uma retirada de uma parcela para você ali, né? De uma remuneração sua, né? Portanto, é uma outra situação que a gente tem que verificar, a compreensão que tem que ter do capital e trabalho. Tem que andar de mãos dadas, juntos e... Não é? Para esse país crescer Exatamente. mais, né? Não acabou aquela era de ser inimigo, né? O capital não pode ser amigo, não pode ser inimigo do trabalho. Os dois são aliados. Os dois são aliados para o crescimento desse país, né? Mas, deputado, a sua assessoria e a nossa produção negociaram aqui uma pauta, tem umas 20 perguntas aqui, né? Vamos lá. Mas a gente conversou aqui meia hora e eu desprezo as perguntas, porque eu acho que na história do programa até hoje, ninguém sentou aqui ainda e falou com o coração, como o senhor falou, independente de pauta da assessoria, da produção, o senhor falou com o coração, assim, né? E deu um testemunho aqui, uma vivência, uma experiência de vida, que eu próprio estou emocionado aqui, porque é um lado seu também que eu não conhecia essa história toda. E eu volto a dizer, eu tenho muitos amigos sindicalistas, eu sou sindicalista também, e a gente reclama hoje das dificuldades. Imagina a gente nessa época, uma liderança dessa com 23, 24, 25 anos, recém-chegado do Maranhão, uma época de ditadura, de repressão, sem uma legislação que amparasse e fazer esses movimentos sem um sindicato, sem um partido forte, sem uma associação e promover um movimento desse e conseguir um resultado extraordinário. Deputado Chico Vigilante, eu sempre fui seu admirador, desde que eu conheci pessoalmente, tomando uma cachaçinha lá no Rancho Paraná, em Braslândia, há quase 20 anos mais ou menos, e a partir de hoje passo a ser mais ainda fã e admirador do senhor. Que Deus abençoe a sua carreira política, que o senhor continue honrando o seu mandato e honrando cada voto que o senhor recebeu desse povo sofredor, desse povo trabalhador, que confia no seu trabalho, na sua ética, na sua dignidade e lhe dá uma procuração em branco para atuar em seu nome. Canal Trabalhador sempre aberto, para o senhor vir aqui trazer as suas ideias, as suas propostas, divulgar o seu trabalho, o seu mandato. Raul, eu quero agradecer essa oportunidade de ter estado aqui conversando contigo, as pessoas que estão nos assistindo aí através da TV Brasília, né? Acho que é muito importante a gente falar de coração aberto assim. Foi maravilhoso. Porque muitas vezes as pessoas conhecem o Chico Vigilante Brigão, Turrão e tudo, mas não conhecem o ser humano, né? E só quem muitas vezes conhece é a família, né? Minha mãe, é verdade. Meus filhos, né? O Flávio, a Leila. A esposa acha que conhece, às vezes. A Lindalva, né, que é minha companheira, e eu sempre digo, Raul, e a admiração que eu tenho pela minha esposa, Lindalva, porque enquanto eu fui para a luta, para a linha de frente, tinha que ser daquele jeito, né, as prisões que eu sofri e tudo, e ela ali ao lado criando os filhos, né, cuidando dos filhos, né. Ela é um anteparo, né, o sustentáculo da minha casa, né. Sem ela, eu sinceramente, sem a minha mãe, né, sem meu pai, mas, acima de tudo, sem a minha esposa, eu não teria chegado onde eu cheguei, né? Tanta gente olha hoje o caminho que nós percorremos, o que nós construímos, né? Eu acho fundamental é você deixar um legado, né?
A gente é uma determinação divina, né? Nós viemos aqui para construir alguma coisa, né? Tanto vai ficar aí. Deixar uma biografia, um nome honrado, é a melhor herança que os filhos podem receber, né? Portanto, eu te agradeço e vou esperar o convite para ir lá no Pampa Encerrado, né? Vou lhe mandar o convite. Tomar aquela cachaçinha lá. Não posso tomar muito porque eu sou diabético, mas uma dose eu vou tomar. Tem uma cachaçinha diet lá para diabético. Deputado, obrigado, sucesso para o senhor. Obrigado mais vezes pelas informações, esclarecimentos e por esse momento maravilhoso que o senhor nos proporcionou aqui. Obrigado. Conversamos com o deputado Chico Vigilante, vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. No princípio do mês de maio, a categoria dos médicos esteve na linha de frente em todos os noticiários da capital da República. Primeiro, porque surgiu a notícia que eles faziam horas extras em exorbitância. Segundo, houve o boato que o GDF não pagaria as horas extras trabalhadas no mês de abril. Finalmente, com algum atraso, o GDF pagou, todavia a sobrecarga continua. É sabido que essa sobrecarga de horas extras se dá pela ausência, pela falta de um grande número de médicos para atender toda a demanda aqui na capital da República. Para falar sobre esse assunto conosco no estúdio, Dr. Gustavo Arantes, vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Dr. Gustavo Arantes, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer para nós estarmos aqui. Dr. Gustavo Arantes, quantos médicos hoje faltam na rede pública para atender satisfatoriamente a demanda? Raul, essa eu acho que é um dos grandes problemas que a gente vem encontrando junto à Secretaria, é em relação qual o quantitativo de médicos para que a gente possa funcionar e prestar um bom atendimento. O grande problema é porque hoje o Distrito Federal não tem mais um plano de saúde definido. Houve uma fase que a gente sabia muito bem que a gente funcionaria os hospitais, funcionaria os centros de saúde, só que com os novos serviços que foram surgindo, Programa de Saúde da Família, com a UPA, que recentemente criada, que estão tentando botar para funcionar, o crescimento da demanda de atendimento dentro do pronto-socorro, isso fez com que o número de atendimento, de profissionais necessários, tivesse muito em dúvida. Nós tivemos uma vez uma conversa com o governador e com o secretário adjunto, onde falaram em torno de 4.000 profissionais, déficit, além dos 4.000 que estão mais ou menos em atuação, que era para colocar todo o sistema para funcionar com o quantitativo ideal. Então, nós estamos trabalhando com 50% do efetivo que seria ideal. 50% do efetivo ideal. É por falta de vagas, é por falta de preencher as vagas, é pelo desinteresse dos médicos na carreira pública. Qual é a principal razão? Eu acho que a grande pergunta, que realmente a gente, dentro do sindicato, a gente tem discutido muito, qual é a intenção do governo em relação a isso? Porque, na realidade, a falta de médicos dentro do pronto-socorro, que faz com que haja uma demanda reprimida de atendimento, com pacientes esperando 8, 10, 12 horas para conseguir um atendimento, é um fator que todo mundo vê. É só ir ao pronto-socorro que a pessoa vai tomar conhecimento disso que eu estou falando. Quer dizer, por que não há interesse em completar esse quadro? O governo a Secretaria de Saúde tem hoje um plano de saúde, um plano de cargos e salários, onde a remuneração inicial para a profissão está muito baixa, muito aquém do que seria dentro do mercado de trabalho. Se eu fosse falar para você em termos de valores, a Federação Nacional dos Médicos propõe um piso salarial de R$ 9.800 para 20 horas de trabalho. O piso inicial para 20 horas na secretaria está em torno de R$ 4.500. Quer dizer, então há uma defasagem muito grande. Mas esse é um dos aspectos.
O outro aspecto que realmente a gente tem observado, a gente que milita há muito tempo já na Secretaria, é as condições de trabalho. Quer dizer, o médico hoje, para trabalhar na rede pública, você não tem um termômetro, você não tem um estetoscópio, você não tem um aparelho que funcione para você fazer um exame radiológico, para fazer um eletrocardiograma. Quer dizer, então, isso tudo prejudica muito a realização da profissão. Você, para atuar assim, fica muito difícil. E o que acontece, doutor Gustavo, um pequeno parecendo a sua fala, a gente que milita muito na defesa de médicos, né? O que acontece? O médico se sujeita a trabalhar para atender a população nessas condições precárias de trabalho, sem instrumental, sem recursos, sem a farmacopeia adequada, sem tudo isso, se sujeita para atender o paciente. Se houver algum problema, algum resultado nefasto, alguma lesão a esse paciente, o médico ainda vai responder, porque o Código de Ética proíbe que ele trabalhe em condições precárias. É um dilema, né? É uma situação complicadíssima. Eu sempre dizia que a sensação que a gente tem é que você trabalha com uma espada na cabeça. Quer dizer, onde se você se recusa a prestar um atendimento, você vai ser omissão de socorro. Se você presta atendimento sem as condições devidas e se aquilo ali dá um problema, é imprudência. Quer dizer, então, é uma situação complicadíssima o profissional. Você não tem muito para onde correr, né? Punido por ter cão e por não ter, né? Exatamente. Quer dizer, então a gente conta muito com a sorte para que a gente possa sobreviver durante o período que está trabalhando. Isso até eu acho que é uma das causas que está levando ao médico hoje, quando completa o seu tempo de serviço, ele está querendo sair da rede pública. Ele não está querendo mais continuar na rede pública, exatamente por conta disso. Ele conseguiu sobreviver a essa fase de dificuldade, na hora que ele pode ir embora, ele está saindo. Fica difícil para todos os lados, né, doutor? Bom dia, doutor Gustavo. E o que o senhor está achando dessa implantação do novo ponto eletrônico nas unidades de saúde? Você está que com esse novo método haverá alguma mudança? Eu acho que a instalação do ponto eletrônico é uma medida administrativa que compete à Secretaria utilizar a forma que melhor lhe aprouver. A nossa grande dúvida é o seguinte: se eles estão achando que você com ponto eletrônico você vai suprir a deficiência desse número de profissionais que eu falei, em torno de 4 mil, é claro que não vão. Estão querendo vender uma falsa ilusão, que na realidade o que falta é profissional. Quer dizer, se existem colegas que não estão cumprindo regularmente os seus horários como deviam, isso aí cabe à Secretaria observar e puni-los por não cumprimento. Quer dizer, então não acho que o ponto eletrônico vai resolver esse problema da falta de pessoal. Até mesmo porque não é pela falta, né? Que muitas vezes vocês fazem horas extras para ocupar um espaço ou vaga de quem não está ali no momento para poder atender os pacientes. A hora extra é sempre uma confusão, porque o sindicato, originalmente, nós somos contra a hora extra. Nós somos favoráveis que se tenha um quadro de profissionais completos que possa prestar o atendimento necessário à população. Por falta de gente, acaba se dando hora extra. Então, acaba dando hora extra que nós não estimulamos, exatamente porque sobrecarrega o profissional. Quer dizer, que quem já está em condições precárias trabalhando, trabalhar mais em hora extra e fica mais sujeito a incorrer naqueles problemas que você tem. Além de sobrecarregar o profissional, é muito mais oneroso para os corpos. Sem dúvida. Porque a hora extra é muito mais cara do que a hora normal. Sem dúvida. Aliás, o propósito, o objetivo do legislador, quando sobretaxou a hora extraordinária, não é para premiar o trabalhador. É para punir o empregador, porque o correto seria apenas a jornada normal de trabalho, né? E a gente viu alguns casos pelo noticiário, doutor Gustavo, que em alguns casos o médico fazia mais horas extras do que a carga normal dele, né? Fazia 80, 90 horas normais por mês e mais de 100 horas extras. Isso aí você sabe muito mais do que eu. Parece que existe um quantitativo que é permitido por lei de hora extra, que seria algo em torno de 44 horas mensais, parece que seria alguma coisa assim. Se isso está sendo ultrapassado, com certeza isso não é o profissional que pede, é a instituição que necessita. Quer dizer, a instituição, por ter necessidade de hora extra, acaba pedindo ao profissional que dê mais horas extras para poder suprir aqueles buracos que existem na escala, que para não deixar a escala descoberta. Quer dizer, não é uma solicitação do profissional. Geralmente, é a secretaria que pede ao profissional que dê
uma sobrecarga maior para suprir essa deficiência, né? Como o senhor mesmo disse, que as condições de trabalho estão cada vez piores, né? Porque está cada vez mais precário, porque vocês fazem a parte de vocês e tem o outro lado também, né? Que tem o lado da população, que são os mais atingidos, né? O que falta na visão do senhor? O que está bom e o que poderia melhorar? Eu acho que o que falta chama-se vontade política. O que o país, eu já não digo mais só o governo do Distrito Federal, não. O que o nosso país está querendo em relação à saúde pública como um todo? Porque a gente todo dia vê denúncias na televisão, onde a figura do médico é sempre a parte central e responsável pelo não serviço médico que tem sido prestado no Brasil todo. Então, o que o país está querendo? Então, na realidade, aquela parte constitucional, quando diz que o dever do Estado é dar assistência à sua população, eu não sei se o governo está esquecendo dessa sua responsabilidade. Então, isso é uma grande coisa que nos preocupa. O que se pode fazer em relação a isso? Primeiro, é definir o que se quer fazer. Se você raciocinar o crescimento da nossa capital, outro dia nós estivemos visitando o Hospital da Ceilândia. O Hospital da Ceilândia é um hospital que dispõe com algo de torno de 300 leitos. Quando, se você fizer a relação preconizado pelo Ministério da Saúde, necessitaria de 1.200 leitos. Tem 300. Se você for pegar o crescimento dessa cidade populacional e se for pegar o que nós crescemos de leitos hospitalares, Brasília cresceu com o Paranoá, que não funciona completamente por falta de gente, cresceu com Santa Maria, que passou pelaquela terceirização de uma altamente desastrosa e que agora está tentando se recompor, e basicamente Samambaia, que entrou. O resto, Brasília não cresceu de leitos hospitalares. Eu dirigi o hospital de base há mais de 30 anos. A quantidade de leitos que o hospital de base dispunha é o mesmo que dispõe hoje, porque não pode crescer. Ele não tem como crescer. Falta profissionais, falta material. Eu estava vendo até numa reportagem uns dias atrás que os próprios médicos e enfermeiros eles estavam fazendo até rifas, né, para poder conseguir material para poder atender os pacientes, porque os pacientes chegavam aos hospitais, aos postos de saúde e não tinham como ser atendidos por falta de material. Nós tivemos lá no hospital de base, que eu trabalhei mais de 30 anos lá, a Associação dos Amigos do Hospital de Base, onde a gente conseguia, junto à população, junto da doação de alguém, para comprar materiais básicos, porque você precisa de tinta para uma impressora, porque você fazia um exame e não podia soltar o lado, porque não tinha como imprimir, porque faltava tinta. Que loucura. Quer dizer, então realmente é uma coisa danada. Então, agora, se você me pergunta, o que o governo quer fazer com o nosso sistema de saúde? Eu não sei. Eu acho que ficar fiscalizando ponto de funcionário não vai resolver o problema deles, não. Eles querem arrumar mais um motivo para poder continuar responsabilizando, deixando ao além. E são mais gastos, né, onde eles deveriam estar utilizando de uma outra forma, que é até na compra dos materiais, né? Fazia parte do contexto, né? Se botar ponto, pode colocar, o sindicato não tem nada contra. Mas e o resto da estrutura que precisa funcionar? Nós temos colegas que levam aparelhos de casa para poder fazer exame. Eu estou falando da minha área de endoscopia digestiva. O colega leva o aparelho de casa porque a secretaria não tem um contrato de manutenção para botar um aparelho funcionando. Sabe o que é pior, cara? Esses servidores humildes lá do Gama, que organizaram rifa, sorteios, bingos, para arrecadar dinheiro para comprar material para o hospital, estão hoje respondendo a uma sindicância. É uma vergonha, né? Então, Gustavo Arantes, o sonho de qualquer categoria profissional é eleger, ter um governante, um representante seu, seja no poder legislativo, no executivo, alguém da sua categoria no poder. Qualquer categoria sonha com isso. Para os médicos do Distrito Federal, sem querer deixá-lo em saia justa, né? Foi um bom negócio ter elegido um médico? O balanço que o senhor faz esse ano e meio de governo? Quando o nosso governador, Agnello Queiroz, se lançou candidato, nós recebemos ele na Associação Médica, as entidades médicas, e comentamos e discutimos com eles uma série de problemas que haviam dentro da categoria. E ele nos acenou com aquela ideia de que ele, pessoalmente,
eleito governador, assumiria a Secretaria de Saúde, seria o secretário de Saúde para poder consertar os problemas que estavam aqui. Passado 1 ano e meio, os problemas continuam do mesmo tamanho, e agora o que a gente escuta de discurso é: a secretaria estava arrasada. Ela estava arrasada. Será que os nossos colegas não sabiam que ela estava arrasada? Eles estavam achando que ela estava boa? Será que eles não estavam vendo o noticiário do dia a dia que a secretaria já vinha ruim? Então, se você me perguntar, não se trata de se decepcionar com a figura do médico, não. A figura do Agnello, meu colega, ex-residente meu, esse continua intacto. Agora, como administrador, eu acho que está precisando um pouco mais de força, de estímulo, para que ele possa fazer alguma coisa. Doutor Gustavo Arantes, obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações. Leve um abraço ao doutor Gutenberg, Antônio José, a toda a diretoria do Sindmed DF. Pois não, será um prazer e muito obrigado. E qualquer coisa que vocês precisarem, o sindicato está à disposição. Muito obrigada, doutor Gustavo, por estar aqui presente nos nossos estúdios. E que volte mais vezes, né? E com boas notícias. No próximo bloco, Carla Andressa e Rodrigo de Paula entrevistam diretor do SENAC para falar sobre o mercado de trabalho. O intervalo é bem curtinho, fica com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Estamos estreando hoje no Canal do Trabalhador o quadro Educação e Trabalho. Este quadro vai trazer informações sobre capacitação profissional, sobre cursos. Se você tem dúvidas sobre qual curso escolher, qual universidade, o Canal do Trabalhador vai te ajudar. E hoje recebemos aqui uma pessoa expert na qualificação profissional, o professor Luiz Otávio Neves, diretor do SENAC. Muito bom dia, professor Luiz Otávio. Bom dia. Bom dia, doutor Luiz Otávio, seja bem-vindo. Professor Luiz Otávio, muito obrigado por comparecer ao programa Canal do Trabalhador. Fala um pouquinho para a gente quais são os objetivos, professor Luiz Otávio, do SENAC. Olha, o SENAC tem por objetivo preparar profissionais para o comércio de bens e serviços, turismo e saúde em todo o Distrito Federal. Claro que temos o SENAC em todas as unidades da Federação e o nosso caso aqui específico do Distrito Federal. A cada dia cresce muito, né, o número de alunos que são matriculados no DF. O senhor sabe quantos alunos são matriculados? Olha, de 1967, quando o SENAC DF foi criado, até este mês, foi 1.079.000 alunos aqui no Distrito Federal. É claro que nós somos dos mais novos que os outros SENAC, são 60, foram criados em 46. Nós, por motivos óbvios, não podíamos ser tão idosos no nosso SENAC, né? Então, professor Luiz Otávio, hoje uma das grandes dificuldades do mercado de trabalho é justamente a qualificação e requalificação. Quais são os cursos hoje que o SENAC tem uma maior procura e quais são os cursos que o SENAC oferece, professor? Exato. Olha, para que nós consigamos o nosso objetivo, que é uma pessoa ingressar no mercado de trabalho, uma pessoa melhorar no seu emprego, ou ela ser reinserida no mercado, ou montar o seu negócio, que são os 4 grandes linhas nossas, nós temos cursos de pós-graduação, graduação, técnicos e básicos. Os mais conhecidos são os cursos básicos e os cursos técnicos. Dentre os cursos técnicos, por exemplo, podemos citar alguns muito importantes. Todos são importantes, são 23, mas eu posso citar, por exemplo, técnico em farmácia, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em design de interiores, e daí para frente. Professor Luiz Otávio, hoje, qual instrumento que o SENAC avalia para justamente montar esses cursos? A gente tem uma demanda hoje, inclusive informação da própria Secretaria de Trabalho, que em algumas áreas faltam profissionais. O SENAC tem pesquisas dessas áreas para justamente focar os cursos, professor? Olha, nós temos uma grande vantagem. Cada SENAC tem um conselho regional, o nosso também tem. Esse conselho, o nosso, vamos dar um exemplo, é formado por 3 representantes de centrais sindicais, 3 representantes do governo federal,
e 12 empresários representando as diversas áreas do comércio, bens, serviços e turismo. E mais o diretor regional e o presidente, Ademir Santana. Então, os próprios dirigentes sindicais, representando trabalhadores do governo federal, trazem demandas para a gente, sem prejuízo de levantamentos específicos para verificar a demanda para poder oferecer cursos. Inclusive, não oferecemos sempre o mesmo tipo de curso. Se abrimos um curso X nesse momento agora, não significa que no mês seguinte ou daqui a 2, 3 meses ofereceremos o mesmo curso. Vai depender da demanda para emprego. Não nos interessa formar pessoas para não atingir os objetivos delas. E para quem quer ingressar e participar desses cursos, quais são as regiões administrativas que têm uma unidade do SENAC? Olha, nós temos um centro de educação profissional recém-inaugurado, muito bom, por sinal, no Gama, que atende ali Gama, Santa Maria, por perto e tudo mais. Temos um em Sobradinho, temos um em Taguatinga, temos um em Ceilândia, temos um no Comercial Sul e um na Asa Sul. Esses centros atendem uma boa parte, até porque muitos trabalhadores se deslocam até o plano piloto. Temos também as nossas ações móveis, que são escolas móveis que se deslocam para onde nós não temos centros fixos. É importante destacar também, né, professor Luiz Otávio, inclusive eu fiquei muito feliz na condição de presidente do Sindicato dos Professores, quando o SENAC abriu a faculdade, Carla, né? Por entender primeiro a finalidade do SENAC e que para a gente é muito importante hoje, pela qualidade que o SENAC oferece, está focado também na questão do ensino superior, não só na área de graduação, mas também de pós-graduação, né, professor? Exato. Para nós, a formação do trabalhador não se resume a cursos básicos e cursos técnicos. Nossa faculdade oferece cursos superiores, reconhecidos pelo MEC, todos, e cursos superiores de graduação e de pós-graduação. O trabalhador vai até onde ele alcançar e onde ele quiser. E uma das grandes dificuldades hoje, professor Luiz Otávio, é justamente o preço da mensalidade, né? E eu sou testemunha disso, que o SENAC pratica mensalidade que os trabalhadores conseguem pagar, né, professor? Exato. A nossa faculdade, começando pela faculdade, ela tem custos abaixo de quase todo o mercado. E os professores, todos extremamente qualificados, fazemos essa questão absoluta. Todos com doutorado, com mestrado, no mínimo especialização, são muito bons. Os professores de curso técnico também são extremamente qualificados. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, 300 e poucos professores no SENAC DF. Agora, temos também que lembrar, na hora oportuna, podemos falar sobre programas totalmente gratuitos para trabalhadores. Pois é, professor, essa é até mesmo uma pergunta dos nossos telespectadores, né? A respeito dos cursos e se o SENAC oferece bolsas de estudo. Olha, primeiro a questão de cursos gratuitos, 100% gratuitos. Temos um acordo entre o MEC e o sistema SENAC, chama-se PSG, Programa SENAC de Gratuidade. Este programa são oferecidos cursos totalmente gratuitos para pessoas carentes. O critério de seleção é o nível de carência da pessoa, mantidos os requisitos de escolaridade necessários. Para um curso técnico, por exemplo, ele tem que ter concluído o ensino médio ou está prestes a concluir. Para os cursos básicos, dependendo do curso, ele tem que ter as séries iniciais do ensino fundamental ou fundamental concluído. Para você ter uma ideia, nesse ano agora, nós já oferecemos, agora concluindo, as 7.000 vagas para alunos gratuitos. Estão abertas as inscrições, inclusive, até o dia 27, para essas 2.000, eram 5.000 mais 2.000, abertas totalmente essas inscrições. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever, vai ser feita a seleção depois por carência, para todos os nossos centros. É claro que até o final do ano teremos mais 2.000 vagas ainda fora estas. Quem quiser se inscrever é só procurar um dos nossos centros ou fazer via internet, enfim, se inscreve, depois da seleção aí tem que se matricular no respectivo centro. É importante destacar, você que está aí à busca do emprego, que a qualificação, né, professor Luiz Otávio, a requalificação é fundamental. E o SENAC oferece, inclusive, como o professor Luiz Otávio disse, vários cursos totalmente gratuitos, né, Carla? Então, nada mais você que está em casa, procure o SENAC, né, e faça um curso e vá para o mercado de trabalho. E aí, professor Luiz Otávio, o que o senhor tem a dizer a esses trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho ou que estão no mercado de trabalho, como deve procurar aí o SENAC para tentar se qualificar? Olha, tem uma coisa, o SENAC, para todos os trabalhadores ou candidatos a ser trabalhador que fizerem curso no SENAC, nós temos um setor nosso chamado SENAC Emprego. As pessoas se cadastram gratuitamente, os empresários ligam para o SENAC pedindo às pessoas gratuitamente e nós encaminhamos. É como se fosse um Cine, só que é um Cine
com uma característica diferente. Só pode se inscrever nele quem foi aluno do SENAC, porque estes nós nos responsabilizamos pelo desempenho. Professor, conta pra gente como é que funciona a editora SENAC. Olha, tem 4 SENACs no Brasil que tem editora. O SENAC São Paulo, o SENAC Rio, Distrito Federal e o SENAC Nacional. A nossa editora é extremamente democrática. A pessoa tendo uma boa ideia, tendo uma brochura, um rascunho de uma possibilidade de livro, ela pode se dirigir até lá, discute com o nosso editor-chefe, a possibilidade, eles analisam. Se eles perceberem que ali tem possibilidades, eles levam para o conselho editorial nosso e o conselho aprovando, a pessoa não tem nenhuma despesa. Nós mandamos fazer a revisão ortográfica, a organização do livro, diagramação, levamos para a gráfica e de tudo que foi editado, o autor tem, primeiro, uma cota para ele fazer o que ele achar conveniente. E segundo, de qualquer livro vendido, ele tem os direitos autorais pagos sistematicamente. Muito bom, bacana, né? Porque está dando uma oportunidade para os novos autores, né? Novos autores, é aberto. Exato. Então, viu, professor Luiz Otávio, em nome do Canal do Trabalho, eu quero parabenizar a gestão do senhor. Eu acompanho o SENAC há bastante tempo, né, principalmente pelo espírito empreendedor que o senhor tem imprimido à frente do SENAC. Conheço o trabalho do senhor desde a época que o senhor era servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, sem dúvida nenhuma, o SENAC, na direção do professor Luiz Otávio, tem muito ainda a contribuir com a formação dos trabalhadores. Então, em nome do Canal do Trabalhador, muito obrigado, professor. Nós agradecemos a oportunidade de divulgar o nosso trabalho. Muito obrigada, professor. O Canal do Trabalhador agradece e a população também, os telespectadores que estão em casa agradecem. Não saiam daí, o Canal do Trabalhador volta no próximo bloco. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Ele é brasiliense, ingressou no Banco do Brasil em março de 2002, como concursado. Iniciou a militância sindical assim que se tornou bancário, diante do quadro de extrema dificuldade que o funcionalismo vivia no final do governo Fernando Henrique Cardoso. 3 meses após o ingresso no banco, associou-se ao sindicato e começou a organizar seus colegas de trabalho para lutar por melhor salário e melhores condições de trabalho. Em julho de 2003, com 1 ano apenas de banco, foi eleito delegado sindical. O currículo dele é imenso e hoje é um nome fortíssimo que está concorrendo à presidência da CUT do Distrito Federal. Conosco, o Rodrigo Brito, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. De Rodrigo para Rodrigo. De Rodrigo para Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Então, Rodrigo, hoje sim, você preside um dos sindicatos mais importantes do Distrito Federal, que tem a realidade, inclusive, de bancários do setor público e do setor privado. Quais são hoje os principais desafios hoje dos bancários do Distrito Federal? Então, a nossa categoria, o nosso ramo, né, que são os trabalhadores do ramo financeiro, que aí, como você bem disse, tem bancários do setor público, bancários do setor privado, financiários, né, trabalhadores de cooperativa de crédito e todos os demais trabalhadores que fazem parte do ramo. Então, nós temos diversos desafios, uma vez que temos uma contratação coletiva, não apenas dos bancários, embora é a categoria que é mais conhecida, né, mas temos esses outros setores que ainda estão se organizando dentro do movimento sindical. Agora, os nossos principais desafios, além de saber e ter a habilidade de negociar tanto no setor público e privado e construir um acordo único, nossos principais desafios são extrapolar as questões corporativas da categoria e levar para a mesa de negociação junto aos patrões uma pauta que realmente fale sobre a cidadania plena, questões que são de relevância para a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira e, no nosso caso, da sociedade brasiliense. E um ponto que é importante, que deu um resultado recentemente bastante positivo, foi justamente a redução das taxas de juros, que é uma pauta histórica dos bancários e que foi o tema principal da nossa campanha 2 anos atrás. É uma curiosidade, Rodrigo, o pessoal sempre pergunta de casa, né? Tu falaste que não são apenas bancários, né?
mas há outras categorias que muitas vezes esquece que fazem parte desse meio, né? Juntando todas essas categorias que compõem o Sindicato dos Bancários, estamos falando de que universo de trabalhadores hoje em Brasília? No Distrito Federal hoje estamos falando de 24 mil trabalhadores. 24 mil trabalhadores. 24 mil trabalhadores. Quantos desses sindicalizados? 19 mil sindicalizados. Aproveitamento de quase mais de 70%. Mais de né? 70%. Muito bom. É importante, Raul, destacar que eu acompanho o trabalho do Rodrigo frente ao Sindicato dos Bancários e muita gente não sabe, ele tem apenas 33 anos de idade. Mais de 10 anos já na diretoria do sindicato. E eu percebo que o seu trabalho, Rodrigo, tem feito a diferença, né? É uma categoria hoje que super importante, é quase que impossível contar a história do movimento sindical em Brasília sem falar do Sindicato dos Bancários, né? E quais assim, os principais desafios hoje da categoria, quais são as pautas de reivindicações hoje que os sindicatos têm defendido para com a categoria? Então, o nosso sindicato tem uma história que já extrapola 50 anos aqui no Distrito Federal. Foi fundado em 61 e nós conseguimos ao longo desse tempo criar uma organização, não apenas no DF, mas a nível nacional, onde somos a única categoria no país que tem uma convenção coletiva única, independente de qual setor, né, se é setor privado, público, qual instituição financeira que o trabalhador bancário trabalha. Então isso ajuda bastante, facilita a nossa negociação, uma vez que temos essa convenção macro, que ela garante os direitos mínimos a esses trabalhadores e a partir dali partimos para os acordos específicos. Agora temos uma atuação que já vem de vários anos de conquistas, onde estamos tendo aumento real de salário, sempre adquirindo novas conquistas, mas temos uma pauta social que está também avançando bastante. Conseguimos aumentar o número de trabalhadores nas nossas categorias, nas categorias que representamos, conseguimos aprovar novos concursos e a partir daí estamos melhorando, né, além da qualidade de vida do nosso trabalhador, mas também o atendimento à sociedade. Agora tem uma pauta que com certeza é de interesse de toda a sociedade, entre as várias, né, que nós defendemos a ampliação da jornada, a ampliação do atendimento bancário de 9 às 17, com 2 jornadas de 6 horas, uma das 7 às 13 horas e outra das 13 às 19. Entendemos que com isso a gente consegue melhorar o atendimento, afinal aumenta o horário de atendimento ao público e a gente faz com que a jornada do trabalhador bancário seja cumprida, que é a jornada de 6 horas. Então, Rodrigo, em função do seu excelente trabalho à frente do Sindicato dos Bancários, o seu nome tem sido cotado para presidir a Central Única dos Trabalhadores. Fala um pouquinho dessa pretensão, Rodrigo. Nós, do ramo financeiro, temos um projeto para a Central Única dos Trabalhadores que já vem sendo construído há alguns anos. É um projeto que é intitulado de Todo o Poder aos Sindicatos, onde nós queremos resgatar uma tese que foi debatida no Congresso da CUT já há bastante tempo, que é a tese 10, que ela extrapola um pouco justamente a questão corporativa do movimento sindical e faz um debate também do sindicato cidadão. E, em suma, o que nós queremos fazer é um resgate dos velhos princípios da nossa central, os princípios que deram origem à Central Única dos Trabalhadores, mas implementando uma nova prática de agir, uma nova prática de atuação. Ou seja, é pegar a nossa ideologia e adequá-la à conjuntura atual, adequá-la à realidade. Como eu falei, nunca abrindo mão dos nossos princípios, mas tendo a ousadia e capacidade de criar novas metodologias e realmente reformular o movimento sindical, sempre valorizando o bom diálogo, a boa negociação, mas nunca deixando de lado a defesa intransigente dos direitos dos nossos trabalhadores. E aí sempre contemplando também setores públicos, setores privados, os companheiros rurais, urbanos, e lembrando, criando uma metodologia que a CUT seja uma prestadora de serviços aos sindicatos para que os mesmos possam atuar e defender e prestar bom serviço aos seus representados, aos seus sindicalizados. Rodrigo Brito, eu quero dar um testemunho em público aqui. Eu sou usuário do Teatro dos Bancários, frequento muito aquela casa de espetáculos, né? E o Sindicato dos Bancários é um sindicato atuante pela categoria e o número de filiados denota isso, contra números, não há argumentos, né? Você conseguir filiar 19 mil num universo de 24 mil já é um dado impressionante, né? O trabalho que vocês prestam à sociedade de Brasília, inclusive nessa área cultural, é um trabalho maravilhoso. E só por isso já endossa a sua candidatura a um cargo maior frente à maior central sindical do Distrito Federal. Mas para o pessoal de casa entender como é que funciona a dinâmica.
No próximo sábado haverá um congresso, uma assembleia da articulação, né? Que é a força majoritária da CUT. Exato, nós teremos uma plenária da articulação sindical, onde irão participar os delegados que foram eleitos para o Congresso Estadual da CUT, e nessa plenária, se a gente não conseguir construir... Os pré-candidatos apresentam a sua candidatura. Exatamente, e lá vai ser definido quem será... Um nome apenas, para ser o candidato da articulação sindical. E esse nome aí vai para o Congresso da CUT depois, dia 31. 31. E viram outros nomes de outras correntes? Como é que é essa? No momento só temos eu e outro companheiro da articulação sindical como candidatos. Que é o atual presidente. Que é o atual presidente. Perfeito. Então, quem for escolhido pela articulação sindical para ser o candidato à presidência da CUT, será... Essa eleição é uma eleição indireta feita por delegados. Feita por delegados. E cada sindicato nomeia um número X de delegados de acordo com a sua base, é isso? Exatamente, de acordo com a quantidade de sindicalizados. Dá para dar um número para 500. Quantos delegados? É um delegado para cada 500 sindicalizados. Então, no nosso caso, como eu tenho... 38 delegados. Tenho 38 delegados, em virtude de ter 19 mil sindicalizados. Já sai com 38 votos de casa. Já é uma vantagem, né, Rodrigo? Então, Rodrigo, é importante destacar, nós saímos agora, Raul, de uma greve muito difícil do Sindicato dos Professores, né? E a CUT jogou um papel fundamental. Inclusive, na semana passada, o próprio Sindicato dos Bancários organizou, Raul, um debate sobre a relação sindicato e a relação governo, né? E quais são as suas pretensões em relação, caso você chegue à presidência da CUT, essa relação da CUT com o governo do Distrito Federal, sabendo que a maioria dos sindicatos apoiaram o governador Agnello Queiroz? Então, eu sempre coloco que o papel do sindicalista, do movimento sindical, é construir bons acordos, expor no mínimo a sua categoria. Ou seja, a gente tem que valorizar o diálogo, valorizar a negociação e levar ela ao extremo. Realmente é desgastar a mesa de negociação, desgastar o diálogo para evitar o conflito. Isso serve independente se é para governo ou para qualquer setor patronal que a gente venha dialogar, né? Tem que ter esse respeito, tem que ter essa forma profissional de atuar. Agora, em relação especificamente ao governo do Distrito Federal, eu entendo que o movimento sindical, ele tem que, sempre que tiver disputa de projetos, ou seja, tiver as eleições, ele tem que se posicionar, ele não pode ficar omisso. A gente tem que ter uma posição e defender a posição que entendemos que é melhor para a classe trabalhadora. Agora, você defender uma posição não quer dizer que você vai ser submissa a ela. Então, nós, por exemplo, o Sindicato Bancário de Brasília, apoiamos o Agnello na eleição de 2010. Mas não quer dizer que a gente vai concordar com tudo que ele defende. Até porque o papel do governo é um, o papel dos partidos é outro e o papel do movimento sindical é outro. E movimento sindical tem que ser de frente única. Então, a gente nunca pode titubear, nunca pode ter dúvida do que temos que fazer. É verdade. Não pode fazer oposição sistemática e burra quando um opositor está no poder, e nem pode ser vaquinha de presépio quando um amigo está no poder, né? Exatamente. Eu entendo que nós temos que ter a mesma postura, né? Sempre uma postura de respeito, de bom diálogo. Agora, no momento que o diálogo não for mais possível, aí temos que usar as nossas armas, as nossas ferramentas para defender e avançar nas conquistas dos trabalhadores. A tua posição quanto ao término, ao fim, à extinção do imposto sindical? Nós, da Central Única dos Trabalhadores, defendemos que o imposto sindical tem que acabar, porém tem que ser criada uma nova forma de arrecadação por parte dos trabalhadores chamada de taxa negocial. E essa taxa negocial é uma taxa que vai ser definida pela classe trabalhadora. Então, ao acabar com o imposto sindical, os trabalhadores, qual que é a proposta nossa? Que os sindicatos, eles chamem assembleias onde os trabalhadores definam a forma de contribuição para o seu sindicato. Por exemplo, hoje, nós bancários, nós temos, além dessa verba do imposto sindical, de um percentual que é passado para o nosso sindicato, nós sempre fazemos, já preparando para a nossa campanha nacional dos bancários, chamamos assembleias que definimos que, se houver necessidade, quais serão as formas que iremos arrecadar fundos para a campanha. Então, são metodologias que os sindicatos teriam a liberdade, né, de estar definindo dentro da categoria. Dentro da categoria. Ou seja, valeria para toda a base, independente de filiação ou não. Exatamente. E aí é aquela história, se o sindicato atua, se o sindicato trabalha, se o sindicato realmente defende os trabalhadores vão para a Assembleia concordar com a proposta da sua direção e aprovar uma taxa caso ela seja necessária. Que também, se não é necessário, não tem por que você estar inventando, né, formas de arrecadação. Agora, se o sindicato não atua, os trabalhadores vão lá e, obviamente, vão recusar.
Então, é realmente dar autonomia e liberdade de escolha para a classe trabalhadora, em vez de você ter algo imposto pelo Estado. Então, Rodrigo, em nome do Canal do Trabalhador, eu quero te agradecer pela sua presença, desejar sucesso à frente do Sindicato dos Bancários e também, caso você chegue à frente da direção da Central Única dos Trabalhadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui neste domingo e também coloco à disposição, né, o Sindicato Bancário de Brasília, e espero que a Central Única dos Trabalhadores para sempre está vindo aqui dialogar e que com certeza vocês vão ver muita gente nas ruas aí defendendo uma sociedade melhor, um país melhor. Obrigado, Rodrigo, pela entrevista, sucesso, e já fica o convite aqui amarrado para a primeira entrevista com o presidente da CUT. Sucesso lá. No último dia 12, sábado passado, comemoramos o Dia do Profissional de Enfermagem. A Câmara dos Deputados, dia 16, terça-feira, fez uma sessão solene em homenagem a esses profissionais. Carla Andressa foi lá, conferiu e traz as imagens para nós. Estou aqui na Câmara dos Deputados, na sessão solene em homenagem aos 85 anos da Associação Brasileira de Enfermagem e dos 80 anos da Revista Brasileira de Enfermagem. Na sessão solene que comemorou os 85 anos da Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, e os 80 anos da Revista Brasileira de Enfermagem, realizada na Câmara Federal dia 15 último, as únicas enfermeiras da atual legislatura da Câmara, Carmen Zanotto, PPS Santa Catarina, e Rosane Ferreira, PV Paraná, falaram sobre a importância da solenidade. A deputada Carmen Zanotto defendeu ainda a votação do projeto que institui a jornada de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem. E Rosane Ferreira falou das necessidades da categoria e da luta por melhores condições de trabalho. Nós estamos fazendo aqui uma sessão solene pelo 85º aniversário da Associação Brasileira de Enfermagem e também 80º aniversário da Revista Brasileira de Enfermagem. Duas instituições de suma importância para a qualificação do trabalho desenvolvido pela nossa categoria profissional. E quais são as perspectivas de aprovação do projeto de lei 2295, de 2000, pela jornada de trabalho de 30 horas? Eu quero salientar uma questão importante. Ao reduzirmos a carga horária da enfermagem e fixarmos em 30 horas, nós não estamos lutando só em prol da categoria. Nós estamos lutando para que possamos cobrar e desempenhar um trabalho digno, ou seja, investir na saúde de todos os brasileiros e brasileiras. Qual a importância dessa homenagem para a categoria? Bom, é o reconhecimento do trabalho dos profissionais da área de enfermagem no nosso país como um todo. Nós todos os anos comemoramos de 12 a 20 a Semana Brasileira de Enfermagem, que é a semana onde tem toda uma programação científica, mas também de reconhecimento a todos os trabalhadores da enfermagem no Brasil. Vocês estão satisfeitos com as condições de trabalho? O que falta? Bom, a gente avançou muito nos últimos anos, em especial na formação dos profissionais de enfermagem, tanto de nível médio quanto de nível superior. Avançamos também na rede hospitalar filantrópica prestadora de serviço, na rede hospitalar própria no país, mas com certeza absoluta nós precisamos avançar ainda muito mais. A legislação tem sido extremamente rígida nas condições, em especial dos materiais e equipamentos, mas ainda nós temos muitas unidades no país que precisam de muito investimento, tanto no setor público quanto no setor filantrópico, para fazer frente às novas demandas da assistência de enfermagem. A presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Nacional, ABEM, destacou a missão da categoria e a criação da TV ABEM. Nossa missão é congregar enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem, estudantes de enfermagem em prol da defesa da categoria, em defesa da profissão e da saúde do povo brasileiro, de uma educação de qualidade. Então nós somos uma entidade que hoje representamos mais de 1.500.000 profissionais inscritos no Conselho Federal de Enfermagem, de caráter voluntário, científico-cultural, e zelamos pela qualidade da formação e da qualificação permanente dos trabalhadores de enfermagem. Por isso nós lançamos aqui também a TV ABEM. A TV ABEM é um instrumento poderoso de qualificação desses trabalhadores. Ela estará funcionando na ponta do serviço de saúde, nos hospitais, na atenção primária, nas instituições de longa permanência, no sentido de manter a requalificação permanente desses trabalhadores, atualizando-os nas melhores práticas clínicas, fundamentadas num conhecimento científico mais avançado.
Agradecendo a audiência, o Canal do Trabalhador volta no próximo domingo. Obrigado, Rodrigo, pela parceria. Obrigado a ti pela audiência, pela paciência. Um domingo abençoado e até semana que vem, se Deus quiser.